Hoje nós vamos falar um capítulo do Vinha de Luz, como a nossa amiga Val pediu para nós, quando é o da casa que fala da Vinha de Luz. É um capítulo simples, mas ao mesmo tempo complicado. Mas vamos destrinchá-lo para a gente ver se a gente entende. Então nós vamos falar sobre a intimidade do ser. Eu não queria ler o livro só, a minha pesquisa, mas não tem jeito, porque o livro é bem, assim, vamos dizer, ilustrativo, vamos dizer assim. Então, a intimidade do ser. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos deles. Fala de profundidade. O problema não é pura celebração, é a intimidade do ser. Então, o que vem a ser a intimidade do ser? Eu fiz aqui uma pesquisa, né, no Pai dos Burros lá, e fala sobre intimidade. Então, o que é a intimidade do ser? Intimidade refere-se a um profundo autoconhecimento e conexão interna. É a habilidade de compreender nossos próprios pensamentos, emoções, valores e desejos mais profundos. Essa intimidade envolve a aceitação, o amor próprio, o reconhecimento das nossas falhas e virtudes sem julgamento. Então, ele está explicando aqui que é eu e eu, mais eu, e pronto. Quando estamos em sintonia com o nosso ser interior, somos capazes de viver com autenticidade, tomar decisões alinhadas com os nossos princípios e manter relacionamentos mais saudáveis e significativos. Quando a gente está em equilíbrio com você mesmo, você consegue tomar decisões por você mesmo. Tem uma decisão para tomar, então você, por você mesmo, você consegue tomar essa decisão. Você não deixa ninguém interferir, você segue o seu caminho na sua plenitude e não há interferências de fora, porque você está consciente daquilo que você precisa fazer. Então, viver em intimidade, respeitando as leis naturais, envolve um equilíbrio, um autoconhecimento e harmonia com o mundo ao seu redor. Então, quando você tem que tomar uma decisão e procura na sua intimidade a sua resposta, você está cooperando para que isso possa acontecer e que você possa ser completo. Então, como que a gente tem essa capacidade, né, de ter a sua intimidade sendo aproveitada de todas as formas? O que tem na nossa intimidade? O que tem dentro da gente? A gente primeiro nasce, tem ferramentas, para não dizer faculdades, porque uma palavra mais, vamos dizer assim, inteligível para quem não está habituado com as palavras do Espiritismo. Então, a gente tem ferramentas dentro da gente, nas quais a gente pode se utilizar delas para resolver problemas, certo? Então, quando você tem essas ferramentas e tem a noção de que você tem e tem o conhecimento que você tem, você pode resolver os seus problemas com mais facilidade. Dentro de você mesmo está a sua resposta. Então, dentro dessas faculdades ou ferramentas que a gente tem, na qual a gente precisa desenvolver para ter a sua intimidade mais aguçada, eu destaquei 3. Eu destaquei a consciência, a memória e o pensamento. Por que essas 3? Porque a consciência, ela te traz para dentro de você e te leva a resolver seus problemas de acordo com a sua moral interna. Então, a sua consciência abre um caminho para você do seu íntimo para que você possa resolver problemas.
A memória, por que a memória? Porque dentro da memória está tudo aquilo que você já viveu e que você guardou para quando você precisar utilizar. E o pensamento? Cabe a qualquer decisão a ser tomada ter um pensamento sobre aquilo, resolver aquilo antes de participar ou de decidir alguma coisa. Essa é só o primeiro parágrafo deste livro. Aí ele vai descrevendo aqui um roteiro, um caminho a seguir. Quando você já sabe o que tem que fazer, o seu roteiro é fácil. Você já sabe o que tem que fazer, você vai e faz. Agora, quando você não sabe o que tem que fazer, ou detém, né, aquilo, então você tem que ter algumas ferramentas para você encontrar o caminho de como resolver o seu problema. Então, o caminho que ele fala aqui para nós é o autoconhecimento, o propósito e as ações alinhadas aos seus valores. Então, não adianta só você ter o autoconhecimento e guardar para você e não fazer nada com aquilo. Você tem que pôr em prática. Você tem que ter a ação de fazer alguma coisa. Então, tem um provérbio que fala que quanto mais se sabe, mais responsabilidade se tem e mais coisas você tem para distribuir. Então, você tem um conhecimento sobre uma coisa, a sua obrigação é passar aquele conhecimento, não guardar para você, né? Então, ele fala, para você encontrar um caminho melhor, você tem que ter uma reflexão pessoal. Reservar um tempo para refletir, para saber se você está no caminho certo, se os seus objetivos estão sendo atendidos. Estabelecer objetivos, estabelecer metas. O que eu preciso fazer? Mas estabelecer metas, gente, é meta pequena. Não é assim, né? Vou comprar um barco. Não, é metas tipo... vou fazer o Dia das Crianças 200 saquinhos. É uma meta, certo? Vou distribuir um tanto de feijoada, sei lá, é uma meta. Coisas que você possa fazer, não é metas que você não pode atingir. Autodisciplina. A gente tem que ter autodisciplina. Saber que às 8 horas da manhã você tem que fazer ginástica, saber que o almoço é meio-dia, 1h da tarde. Então, tudo isso é disciplina que faz da rotina. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui que eu tenho uma rotina muito antiga, que é deitar na cama, de joelho, e jogar o chinelo para trás assim. Eu estou tentando mudar isso há muito tempo já. E não consigo, vocês acreditam? Eu não consigo sentar na cama e tirar o chinelo para quando eu levantar para fazer xixi, eu pôr o chinelo. Porque quando você levanta o chinelo está um aqui, outro ali, como é que você vai pegar? Olha, são coisas pequenas, né? Você também faz isso, Thiago? É verdade. São coisas que você não nota, mas são importantes. Entendeu? Porque é a disciplina, você tem que ter disciplina. E quando você cai 2 vezes, eu descobri que o meu fisioterapeuta, que é o cara que faz pilates, falou para mim que os nervos têm uma memória, os músculos têm uma memória. Você caiu uma vez, você pisou torto, caiu, machucou o pé. Quando você vai fazer a mesma coisa, ou parecido, ou tem uma pedrinha, o seu pé automaticamente não pisa. E aí você cai, né? Aí o tombo é maior, porque você não machucou o pé, mas você machucou o resto todo. Então, olha só como o nosso corpo é bárbaro. Ele tem uma memória, ele não pisa nessa pedra porque seu pé vai doer. E levanta seu pé, pronto. Então, não é você que cai, é seu pé que faz você cair, viu? A gente sempre dá um jeitinho de não ser ocupado, né? Aprendizado contínuo, está sempre aprendendo muitas coisas. Prática da gratidão, agradecer muito por tudo que a gente tem, por essa casa que nos recebe, que nos faz progredir, que nos faz estudar para a gente chegar aqui na frente e passar alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre agradecendo. Ação e serviço. Mesmo que for pequena a sua ação,
que for, sei lá, qualquer uma, é interessante você ter uma ação para a comunidade, pela comunidade, e uma ação por você. Uma vez por mês, sei lá, vou parar meia hora para cortar a unha. Sei lá, qualquer coisa que você faça para você. E qualquer coisa que você faça para a comunidade. É muito importante você ter esse tipo de ação. Depois que você fez tudo isso, depois de um tempo, você para e avalia. Eu fiz, eu aconteci. O que eu tirei desse meu trabalho, né? E, por último, a espiritualidade. Se isso ressoar com você, mantenha uma prática espiritual regular, como meditação, oração ou qualquer atividade que te conecte com o transcendente, que te conecte com Deus, com a religião, com o religar. Então você tem que estar conectado, né? Porque quando você está numa boa, sem dificuldade, assim, levando a sua vida, assim, você até esquece, né? Que Jesus existe, que Deus está ali, né? Você vai passando batida, né? Aí você cai, machuca o pé, cai de novo, quebra as costas, não sei o quê. Aí você lembra, né? Ó, Deus, por favor, não me deixa mais cair. Ó, Deus, por favor, me ajuda a resolver isso. Não é isso. A gente tem que estar sempre ligado, sempre antenado de que coisas acontecem com a gente, porque a gente se desliga daquilo que é importante e se liga naquilo que não tem a mínima importância. Então vamos estar sempre ligados, sempre em oração e pedindo, por que não? A gente tem que pedir calma, paciência. Tudo aquilo que te atrapalha muito, você tem que pedir para que aquilo volte para você com mais tranquilidade. Eu já disse que eu não peço mais paciência. Cada vez que eu peço, Nossa Senhora da Santa Penha. É um transtorno. Bom, depois disso tudo, eu trouxe para a gente, como ele fala aqui, ó, viver a intimidade respeitando as leis naturais. O que seriam as leis naturais? São aquilo que está no universo, tudo aquilo que está no universo são as leis naturais. E o Espiritismo, no livro dos Espíritos, tem lá todas as leis naturais que o Espiritismo vai dissertando. E eu separei duas, que é a lei do amor e a lei da destruição. Eu vou ler primeiro a lei da destruição. Eu ia ler a lei do amor, mas eu achei melhor ler da destruição, para depois a gente falar do amor. Então, a lei da destruição é vista como a parte necessária e natural da evolução. No livro dos Espíritos, explica que a destruição tem um propósito regenerador, sendo uma etapa do ciclo da renovação da vida. A destruição abre espaço para novas criações e oportunidades de progresso. No contexto espiritual, ela não é sinônimo de mal, mas sim um caminho para purificação e transformação. Viver em harmonia com essa lei envolve aceitar as mudanças e os fins de certos ciclos como oportunidades de crescimento e renovação. É entender que, mesmo nas adversidades e perdas, há um propósito maior guiando nossa evolução espiritual. Eu acho essa lei aqui bárbara. E eu sempre falo, ninguém pode fazer uma omelete se não quebrar os ovos. Então, tudo na vida tem um ciclo, acontece e acaba esse ciclo. Ele pode acabar bem, ele pode acabar mal, mas ele acaba. E você tem que se ressignificar e começar novamente, de outra forma, com outro propósito, com uma evolução maior, porque você aprendeu com a perda. Você aprendeu com aquilo que se quebrou, que partiu, que foi para outro lugar e você ficou. Aí você para e pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E em 2 minutos, Deus fecha uma porta e abre um tantão de janela. É só você olhar e falar, nossa, eu vou por aqui.
Se você já tem um pouco de conhecimento, se você já se conhece melhor, se você olha para dentro de você, você vai saber certamente o caminho que você tem a seguir. Então, para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ressignificar, né? Há um tempo atrás, a Claudine falava muito em ressignificar. Vamos ressignificar, vamos ressignificar. Aí você vai no pai dos burros, né? O que é ressignificar, né? Ressignificar é dar um novo significado a algo que antes tinha um peso, um valor forte. É um valor bom. É a mesma coisa que você perder um emprego bom e aí você está lá. O que eu vou fazer agora? Aí você para e pensa, o que eu sei fazer de melhor? E começa a ressignificar tudo aquilo que você fez no seu antigo emprego, no seu antigo propósito, para que você possa se ressignificar e voltar melhor ainda do que você já foi. Então, ressignificar é um passo crucial para seguir em frente, com mais leveza e compreensão. Então, cada vez que a gente tomar um tombo, ou não, ou tiver algum problema que você precisa resolver de formas diferentes, porque é um problema que você está sempre resolvendo da mesma forma, ele não se resolve, né? Você tem que mudar a forma para que ele possa ser, para ele resolver, porque se você está sempre do mesmo jeito e o problema continua, é porque não é por aí, né? Vamos mudar o jeito. Então, essa é a lei da destruição. É uma lei que realmente eu acho que é interessantíssima. E nós temos a lei do amor, que é o que esse livro trata, a lei do amor. Por quê? Várias obras espíritas, particularmente o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que o amor é a força motriz do universo, a base de todas as leis divinas. Segundo Kardec, a lei do amor é a mais elevada das leis morais e abrange o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos. O amor, segundo Kardec, deve ser praticado em todos os aspectos da vida, desde as pequenas ações diárias até os grandes atos de caridade. Ele enfatiza que o amor verdadeiro é altruísta, incondicional e desinteressado, guiando-nos para a harmonia e a felicidade eterna. Você já viu a gente falar, eu amo todo mundo. Quanto todo mundo está fazendo aquilo que você quer. Porque a hora que todo mundo não fizer aquilo que você quer, aí o que acontece? Esse cara é muito chato. Nossa, como é que eu podia gostar desse cara? Não tem base. Saca? Então, você tem que amar a pessoa e a si mesmo, né? Que é o propósito do nosso estudo hoje, da forma que você é, da forma que a pessoa é. Eu amo meu marido do jeito que ele é. Ele é chato pra caramba. Mas, né, eu casei, agora tem que aguentar. Mas tudo bem, a gente aguenta com amor, sem paciência, né? A gente vai travando dia a dia de forma agradável para os dois. Hã? Não, nem eu nem ele, nós somos perfeitos. Então, Kardec destaca aqui, ao praticar a lei do amor, elevamos nossa espiritualidade, curamos nossas imperfeições e avançamos no nosso caminho evolutivo. É um processo contínuo de aprendizado e prática, que nos aproxima de Deus e da perfeição. Então, gente, o amor cura qualquer coisa. Cura a sua dor de cotovelo, com outro amor, obviamente, né? Cura a sua vontade de fazer uma coisa errada, por exemplo. Eu não posso beber, mas quando eu não posso beber, me dá uma vontade louca de beber. Então aí você para e pensa, gente, eu não posso beber porque eu me amo.
eu me quero bem, eu me quero curada, eu me quero forte. Então, eu não vou beber, eu não vou usar droga, eu não vou... Então, isso é um processo de amor a si próprio, a você mesmo. Então, muitas vezes, assim, eu vejo a Geni brigando com a balança e ela foi pegar pudim, não foi, Geni? Gente, vocês tomam cuidado, que hoje ela... Não, eu achei interessante. Eu botei o pudim na mesa, pus pudim para todo mundo e falei, a Geni falou, eu não quero. Poxa, Geni, só um pedacinho. Não, eu não quero. Achei interessante a firmeza dela. Ela está se amando, ela precisa emagrecer, porque o joelho dói, a perna dói, não sei quem mais dói, mas dói. Eu sei porque dói pra caramba. Né, Geni? Então, é um propósito. Ela está fazendo por ela, não é por ninguém. Né? Assim como o tio Carlinhos também. Quando ele foi fazer o tratamento do câncer, foi muito interessante. O médico falou, não pode beber, não pode isso, não podia nada, certo? Ele ficou 40 dias no regime do médico sem poder nada. Então, isso o que é? É amor a si mesmo. É um propósito que você tem de viver. Porque a vida que nos foi dada é uma ferramenta do nosso espírito. Se a gente diminuir o nosso prazo de vida, a gente está diminuindo o prazo que o nosso espírito tem na Terra para aprender. Então, vamos fazer com que a nossa matéria fique forte para que a gente possa continuar trilhando o caminho para o nosso espírito evoluir. Certo? Saiu do contexto, mas é isso aí. Aí, vamos... É que tá meio bagunçado aqui. É que isso aqui estava tão complicado que eu fiz 3 palestras. Joguei 2 fora e fiquei com essa. Mas tudo bem, a gente vai no caminho aqui. Ele fala aqui, que eu achei interessante, é imprescindível que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxitos os perigos crescentes do caminho. Olha só que interessante. Aí eu fui atrás aqui. Entranhas de misericórdia. Né? Quando sentimos misericórdia nas entranhas, quer dizer, lá dentro de eu mesmo, é como se cada fibra do nosso ser fosse tocada pela dor alheia. Movendo-se, não é movendo-se, dor alheia, movendo-nos a oferecer ajuda, consolo e suporte de forma genuína. É um chamado para praticar a empatia e compaixão verdadeira, guiados por um amor que ultrapassa as meras palavras e se manifesta em ações concretas. Em resumo, entranhas de misericórdia representam a essência mais profunda e autêntica da compaixão humana. Uma compaixão que transforma e cura. Então, o que ele está falando aqui, essa passagem aqui é muito, muito profunda. Ela vai mesmo no seu, lá dentro de você. Que a entranha, as suas entranhas tem que ter compaixão. E eu falo, a gente tem que ter compaixão por nós mesmos, não é compaixão pelo outro, não. É compaixão por nós. Estou trabalhando muito, preciso descansar. Essa é a nossa compaixão. Ou, sei lá, estou comendo demais, preciso melhorar. Essa é a nossa compaixão. Compaixão com o outro, ver a dor do outro. Se você puder fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Não só ver a dor do outro. Eu acho tão interessante na internet, está tendo uns, não é meme, filminho, sei lá o que é, de uns caras que estão, um cara está cego assim, parado na guia, ele fica lá uns minutos e ninguém pega no braço dele para atravessar a rua. Depois de uns minutos que ele está lá, é que vem alguém que tem uma compaixão profunda pelo ser humano, vai lá e pega ele e atravessa a rua com ele. Hoje eu vi que o cara está na escada rolante parado,
com medo de pisar na escada rolante. E as pessoas passavam por ele, xingavam, empurravam, e ele lá, atarracado, sabe, tipo pânico. Né? Aí depois de um tempo, passou muita gente, veio uma moça, pegou na mão dele e falou assim, vamos, eu vou com você. Ele botou o primeiro pé e foi. Olha só, a moça teve compaixão, mas quanta gente passou por ele e não pegou na mão para descer, saca? Você está andando na rua, você vê uma pessoa na cadeira de roda, subindo naquelas rampas mal feitas da prefeitura, você não vai lá ajudar? Pelo amor de Deus, saca? Isso aí já, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, bom senso e humanidade conosco e com o próximo, né? Porque, tá certo, se o próximo não quer ajuda, como teve aquela história da Geni que foi ajudar a velhinha com a sacola, e a velhinha olhou para ela assim, pode largar, você acha que eu sou inválida? Tudo bem, né, Geni? Depois dessa, a Geni agora acho que não ajuda mais muita gente. Mas isso acontece com pessoas que não são humanas, que não têm essa misericórdia, que não compreendem as leis de Deus e que não compreendem as faculdades que ela tem dentro de si. Então, acontece, porque cada pessoa está no seu grau de evolução. Certo? Você está num, ela está no outro, ela não entendeu a gentileza da Geni, entendeu que a Geni estava achando que ela era uma inválida, e não era. A gente com mais idade, se alguém vem pegar minha sacola, eu falo, por favor, só não rouba, pode carregar, mas não rouba, entendeu? Porque o resto, saca, as pessoas, elas estão com as suas autoestimas, com as suas entranhas muito machucadas, muito doloridas, muito feridas das passagens que tiveram na vida e não souberam ressignificar. Você fica com aquilo e não ressignifica, não perdoa, não dá um passo para que aquilo possa sair do seu caminho e você continuar andando. Porque é muito triste quando a pessoa fica parada num problema e não vê a saída. A saída está aqui, todo mundo está mostrando, mas a pessoa não enxerga. E aí você vê aquela pessoa anos e anos pagando, amargando uma coisa que ela podia ter resolvido ressignificando aquele problema, sendo humilde consigo mesmo, sendo caridosa consigo mesmo e partir para outra. Né? A vida a gente tem que partir para outra. Esse parágrafo aqui eu vou ler e vou explicar porque ele é meio... Ele fala aqui, ó, o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Então, para você mudar uma coisa que está mal, é só você ter o verdadeiro bem, agir verdadeiramente no bem, não só por palavras, mas agir mesmo. O orgulho, o fim de renunciar os seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Como você quebra um orgulhoso? É sendo humilde. É mostrando para ele que não adianta você ser orgulhoso. O que adianta? Ah, não. Isso aí não quero, não. O que adiantou? Todo mundo fez, todo mundo aconteceu e ele ficou ali, ó, sem fazer nada. Vendo a vida passar, porque o orgulho dele não permite aquilo. Mas você quebra ele com a sua humildade. Sem espírito fraterno, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente a escala da ascensão. Esse livro usa umas palavras muito difíceis, mas o que ele está querendo dizer aqui? É impossível quebrar com a sua posição fraterna, você quebra o orgulho do outro. E aí você consegue ascender a novos lugares. Vamos, a gente tem que chegar a ser evangélico, gente. Quantas encarnações a gente vai passar para ser angélico? Né? Que pena que o Arcílio não está aqui hoje, né? Senão ele já sabia como ele ia chegar angélico, porque ele é semi-angélico, ainda não é angélico.
Então, para a gente galgar o crescimento, a gente tem que ter humildade, fraternidade consigo e com o outro. E o último capítulo, o último parágrafo, ele fala, olha, 40 minutos, está quase lá, falta só o último parágrafo. Os espiritistas, que não é os espíritas, são todos que cuidam, que se acham espíritas, sinceros, encontrarão luminosos estímulos nas palavras de Paulo, que é o provérbio que está aqui na frente. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Segundo o seu modo de entender, todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Vamos explicar esse parágrafo, que é muito complicado. O que ele diz de psiquismo? É um termo que se refere à interação entre os psiques ou mentes de diferentes indivíduos. Então, refere-se à sua mente. A mente, o que é? É o cérebro do espírito, porque o nosso cérebro chama cérebro. É um conceito explorado no espiritismo e em outras tradições espirituais, onde a conexão profunda entre pessoas podem levar à troca de pensamentos, sentimentos e energias. Essa interação pode ser utilizada para apoiar a solução de problemas e crescimento espiritual. Gente, toda vez que a gente está com um problema e você usa sua mente, que é o cérebro do seu espírito, lá está tudo guardado, todas as suas memórias, toda a sua consciência, todos os seus pensamentos. Se você tiver paciência e acessá-los, você vai resolver os seus problemas muito mais fácil. Solucionar problemas para a vida toda envolve desenvolver habilidades e práticas que promovem a resiliência e a adaptação contínua. Então, para solucionar os nossos problemas e não voltar no mesmo problema nas próximas encarnações, a gente tem que resolver de vez. E pronto. E para que a gente possa resolver de vez, a gente precisa de habilidades, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de calma, de consciência, de memória. A gente precisa de tudo que a gente tem lá dentro para que a gente resolva um problema e na qual você não precise mais resolver nas outras encarnações. Aí você vai falar, nossa, mas que problema é esse que a gente arrasta as encarnações? Vários. Irmãos difíceis. Eu já sei que eu vou carregar a minha para várias encarnações, porque nessa eu não dei conta, larguei ela em São Paulo e vim para cá. Mas nas outras encarnações, com certeza eu vou ter ela do meu lado, onde eu for, ela vai e eu vou ter que resolver meu problema. Então é assim que a gente tem que fazer. Mas infelizmente tem coisa que a gente ainda não dá conta, porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações. Então a gente espia alguma coisa e depois a gente prova se a gente conseguiu espiar direitinho. E assim a gente vai fazendo e vai evoluindo, criando memórias, criando consciência para a gente caminhando e crescendo cada vez mais. Antes de terminar, porque é isso que a gente tinha para falar, eu peguei 2 exemplos conhecidos de ressignificação. Pessoas famosas que se ressignificaram para fazer coisas diferentes. Uma pessoa é Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu em uma família rica, mas decidiu abandonar todas as suas posses materiais para viver uma vida de pobreza e simplicidade. Ele sentiu um chamado profundo para amar e servir os outros, especialmente os marginalizados e os doentes. Certa vez, encontrou um leproso à beira da estrada. No início, sentiu repulsa, mas ao recordar o ensinamento do amor
desceu do seu cavalo e abraçou o leproso. Esse ato de compaixão e amor incondicional transformou a sua vida. Francisco dedicou-se a cuidar dos pobres, pregar a paz e a harmonia, respeitar todas as criaturas. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos e até hoje segue seus ensinamentos de amor e humildade. Gente, a gente não precisa ser Francisco de Assis, não. A gente não precisa abraçar leproso, mesmo porque hoje já não tem leproso, certo? A gente precisa só abraçar a si mesmo, só cuidar de si mesmo, só seguir um caminho do bem para si mesmo. Já é uma grande coisa. Essa é a história de Francisco de Assis. E tem a história do Beethoven. Beethoven, todo mundo sabe, ele ficou surdo. E desde criança ele tocava piano. Aos 26 anos, começou a perceber sinais de surdez. E com o tempo, essa condição piorou, até que ficou completamente surdo. Inicialmente, Beethoven sentiu uma profunda tristeza e desespero. Ele chegou a considerar o suicídio. No entanto, em vez de se arrepender, ele decidiu ressignificar a sua vida e dedicar-se ainda mais à música. Ele encontrou uma nova forma de compor, usando vibrações e memória auditiva. Mesmo sem poder ouvir suas próprias composições, Beethoven criou algumas das peças mais significativas da música clássica, como a Nona Sinfônica, a Missa Solenis e muitas outras obras-primas. Sua resiliência e determinação mostraram como é possível transformar a adversidade em força criativa e espiritual. Beethoven nos ensina que, mesmo diante de um enorme desafio, podemos encontrar novos significados e seguir em frente com coragem e paixão. Então, gente, a gente não é Beethoven, a gente não é Francisco de Assis, mas a gente tem uma bagagem enorme para fazer alguma coisa por nós e pelo nosso próximo. É isso que eu trouxe para a gente hoje.